Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer a apresentação da aula. Meu nome é Thiago da Silva Santos, estou fazendo a aula de apresentação para o concurso do Estado de São Paulo e o tema escolhido foi sobre meio ambiente, educação para o consumo, que é um tema bastante importante e atual. Nós temos muitos assuntos e muitos temas a debater sobre este tema sobre o meio ambiente. A habilidade trabalhada no tema de globalização e meio ambiente é contextualizar e comparar, avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso de recursos naturais e na promoção de sustentabilidade de economia socioambiental do planeta, como a adoção de sistemas de agrovisibilidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros. Então, nós estamos aqui em pleno século XXI, cada vez utilizando mais recursos naturais, o aumento e o crescimento das cidades nas áreas cultivadas, as matérias-primas para a indústria e diversos outros tipos de recursos também que a gente utiliza, com grande possibilidade de comprometer as gerações futuras caso a gente não utilize os recursos naturais conforme devem ser utilizados como processo de recuperação da natureza. Com isso, nós já temos o agravamento dos problemas ambientais no âmbito global, né? Então, nós já estamos sentindo no nosso dia a dia, agravando a vida de todos, principalmente dos mais pobres, que é o que tem menos acesso a recursos e, infelizmente, são os que mais sofrem com as secas, a falta d'água e tantos outros recursos totalmente prejudiciais ao meio ambiente. Falando um pouco sobre a parte do consumo e a produção do lixo, então quando nós estamos num processo de globalização, em o maior acesso às mercadorias e aos produtos de alto consumo, então isso faz com que a produção de lixo seja ainda maior. Então isso faz com que a grande oferta de produtos, a facilidade de se comprar mercadorias, hoje nós podemos comprar mercadorias através da internet, sem sair de casa, cause um consumo excessivo. Com isso, uma necessidade ainda maior de utilizar os recursos da natureza, causando os efeitos das mudanças climáticas que nós já estamos sentindo nos dias de hoje e principalmente afetando a vida dos mais pobres. Países mais desenvolvidos como Estados Unidos, a Nova Zelândia e a Noruega são os maiores produtores de lixo e infelizmente esses países não dão conta e não possuem a consciência e os devidos cuidados com a reciclagem, né? Já que no caso o Brasil, mesmo sendo também um dos países mais consumidores, mas nós ainda somos um dos países que tem maior destaque, principalmente na questão da reciclagem e, né, temos essa consciência ainda, mesmo que ainda num patamar bastante longe do ideal. Falando sobre a questão da água, né? Então todos os seres vivos precisam da água, então a água é um componente bastante importante para que nós possamos ter este acesso a este bem tão precioso, né? Então é de extrema importância para a vida de todos os consumos, o consumo dos seres vivos, né? Atualmente, além do consumo já conhecido, a agricultura é o que mais se utiliza essa riqueza natural, chegando a mais ou menos uma proporção aqui no Brasil, por exemplo, de 60%, né? Principalmente para a produção de alimentos em larga escala, já que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Entretanto, a desigualdade nessa fonte de vida, tão importante, é mal distribuída principalmente entre os mais pobres e causando os conflitos entre várias nações do mundo desde os primórdios da história. Então, desde os séculos passados, a briga por água potável, né, é muito frequente, né, principalmente na antiguidade, mas até os dias de hoje acontecem esses conflitos por motivos de água, né, como no caso do rio Eufrates, do rio Nilo. Então o consumo de água e as disputas entre a utilização dos rios para o consumo da água e a produção de energia elétrica ainda continuam acontecendo com uma grande frequência. Agora nós vamos falar de um tema muito importante, que é o aquecimento global e essas mudanças climáticas. E eu já deixo uma pergunta aqui: quais são as suas consequências? Então essas são as consequências que nós já estamos enfrentando nos dias de hoje. Os cientistas afirmam que muitos dos efeitos climáticos que nós já estamos enfrentando hoje é referente ao lançamento excessivo das poluições em estado sólido
líquido e gasoso por todas as partes do planeta, seja na água, seja no solo, seja no ar. Isso muito intensificado principalmente pela Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra no século XVIII, em torno de 1750. Como consequência desse aquecimento, como a gente também pode ver nas imagens, a agressão à natureza, mais fenômenos de mudanças climáticas que estão acontecendo cada vez mais presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, como as queimadas que estão acontecendo no Canadá atualmente, as origens desse desastre ambiental, que já estão chegando essa fumaça em Nova York, afetando o país vizinho canadense, né? Que foi também um fenômeno que aconteceu em 2019 aqui no Brasil, das queimadas da Amazônia, que vieram afetar todo o sistema de chuvas aqui em São Paulo, onde trouxe as origens até aqui no ano de 2019. Conferências mundiais sobre o meio ambiente. Então, os países vendo esse tipo de problema, né, que não é um problema tão recente, né, isso já são problemas de décadas ou séculos, né, porque, como a gente falou, desde a Revolução Industrial vem se destruindo a natureza. Então, os países sentiram a necessidade de se criar essas conferências mundiais sobre o meio ambiente. Então, com a consciência dos graves danos ambientais a níveis globais, vários países passaram a se reunir para fazer conferências a respeito dos problemas climáticos e o que podemos fazer para amenizar os efeitos dessas agressões ao meio ambiente. Por isso, esses encontros com líderes de diversos países foram e estão sendo feitas com uma certa frequência, onde as mais emblemáticas foram a Rio 92 ou a Eco 92 e as suas sequências, como Rio mais 10, Rio mais 20 e a Rio mais 30, além da Conferência de Kyoto, que teve um protocolo com o mesmo nome da cidade japonesa, criado e referenciado pelas ações de proteção ao meio ambiente no ano de 1997. Entretanto, nenhuma dessas metas foram cumpridas por nenhum dos países participantes ou quaisquer situações próximas a isso. E é justamente por isso que nós estamos sofrendo essa consequência, principalmente pelos países mais poluidores e mais ricos, como os Estados Unidos e a China, por exemplo. Mas todos os países eles precisam ser responsabilizados e conscientizados em que se preservar a natureza é a preservação da vida e de todos os seres vivos que nela constão. Pensando nisso, foi implantado também na mesma época da Rio 92 a COP. Porém, a COP ela só teve uma situação mais atualizada ou mais destacada nos últimos anos, né? Então, o que seria a COP? Né? O que é, qual é a sua importância e os seus desafios? Com a ineficiência dos diversos acordos e conferências realizadas pelos países, uma das soluções encontradas pelos mesmos é a criação de metas e conferências mais flexíveis, que os países consigam cumprir, né, como as propostas da COP. Né? E COP é a Conference of Parties, ou Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Criada no mesmo ano da Rio 92, como eu já tinha dito, nunca teve muito destaque ou atenção devida dos países, assim como em todas as outras formas de se tratar esses graves problemas. Né? Então, esses problemas eles são agravados e, infelizmente, os países ainda não têm a total consciência de que precisa se conservar a natureza, pois nós fazemos parte dela. Essa flexibilidade proposta pela conferência da COP, ela não foi vista em outros encontros climáticos, como no caso do protocolo de Kyoto, por exemplo. Então, não existe meta do estabelecimento de metas, de números, de atingimento, e é justamente por isso que a COP, infelizmente, mesmo sendo a mais atual dos sistemas, ainda não consegue ter uma presença maior na participação dos países nesse cumprimento de metas e até mesmo para poder se pegar essas metas. Isso faz com que países como os Estados Unidos ou países emergentes como a China e o próprio Brasil, né, sejam um dos países mais poluidores, mas no caso do Brasil nós ainda temos uma grande cobertura florestal que teoricamente compensa o nosso processo de poluição. Porém, não isenta o Brasil de se conservar a floresta amazônica, né, que a gente sabe que tem uma grande degradação, e a gente precisa também ter essa consciência de ajudar não só a nós brasileiros, mas também o planeta em geral, certo?
Já temos algumas dessas conferências agendadas, inclusive aqui no Brasil, que é um dos países que mais tem reservas naturais, ainda em conservação, apesar da grande defasagem dos órgãos responsáveis por segurar desse setor do Estado brasileiro. Então, infelizmente, alguns governos ainda não investem como deveriam para a preservação do meio ambiente. Porém, isso não é uma luta ou uma batalha apenas do governo brasileiro, isso tem que ser uma conscientização mundial. Então, a batalha de todos os seres humanos que precisam cuidar de todos os seres vivos em todas as partes do mundo, deixar os interesses pessoais, econômicos de lado. E a gente precisa colocar em mente que o que está em jogo é a sobrevivência do planeta Terra, de todos os seres vivos, que caso não seja feito nada sobre isso, as consequências que nós já estamos sofrendo e vamos sofrer ainda mais. Se todos não fizermos a nossa parte, cobrarmos cada governante, cada pessoa pode simplesmente evitar uma catástrofe fazendo a sua parte, mas a gente precisa da consciência dos governantes. Então, os que mais sofrem é justamente as classes menos favorecidas, principalmente lá na região da África, na América Latina, aqui onde a gente está agora. Então, somos as classes menos favorecidas e somos as que mais sofremos as consequências desses efeitos climáticos. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Não sei, cara.